O segundo aspecto diz respeito ao comprometimento. A excelência do chamado, porque o chamado é excelente, irmãos. Porque ele é feito por um Deus que é excelente. O nosso Deus é um Deus excelente. Então, quando ele chama, o chamado dele é o quê? É excelente, não pode ser de outra forma. Mas para que eu e você possamos evidenciar a excelência desse chamado, nós precisamos ter o quê? Comprometimento com o chamado. Comprometimento. O comprometimento, irmãos, ele é consequência do conhecimento do propósito do chamado. Quando você, irmã Simone, quando você, meu irmão, quando você, internauta, que está nos ouvindo, tem conhecimento do propósito do seu chamado, você vai o quê? Se comprometer com o chamado. Crente que não tem comprometimento com o reino de Deus, é porque ele ainda não entendeu o propósito do seu chamado. Infelizmente. Irmãos, o conhecimento do propósito nos leva a nos comprometermos com o chamado. Irmã Simone, entenda uma coisa. Não existe chamado sem propósito. E uma vez conhecido o propósito do chamado, tal propósito deve levá-la a se comprometer com o chamado. Vamos para a palavra. Propósito do chamado de Josué: liderar o povo com vistas a levá-lo a conquistar o quê? A terra prometida. Eu pergunto, Josué teve comprometimento com o chamado dele? Teve. Até o final da vida dele. Porque lá no final da vida dele, ele mandou reunir todo mundo e falou assim, ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um homem de Deus que teve comprometimento com o chamado dele, do início até o fim da vida dele. Por quê? Porque ele conhecia o propósito do chamado. Isso é um segredo, irmãos. Isso é um segredo. É uma revelação do Espírito Santo. Porque muitos cristãos estão batendo cabeça, muitos cristãos estão perdidos neste mundo, porque desconhecem o propósito do seu chamado. E se eu não tenho um propósito, como é que eu vou me comprometer? Sérgio, esposo da irmã Simone, ele é assistente de um general. Então ele sabe o propósito para o qual ele é assistente. Pergunta para ele se ele não é comprometido com o que ele faz. Porque ele sabe o propósito. Ele sabe por quê e para que ele está ali. Irmãos, precisamos conhecer o propósito do nosso chamado. Em nome de Jesus. E o propósito do chamado está lá, em Josué 1:2. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu, este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí está o propósito. E no Novo Testamento?
Qual é o propósito? Qual é o propósito do líder no Novo Testamento? Daqueles que são chamados para liderar na casa do Senhor. Está lá em Efésios 4, 12 e 13. Irmã Simone, o propósito do seu chamado é aperfeiçoar, edificar, preparar os santos cooperando com Cristo. Esse é o propósito do seu chamado. Efésios 4, 12 e 13. Com o fim de preparar, ou seja, aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço ou da obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos, até que todos alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura de varão e homens perfeitos, a medida da plenitude, da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito, irmãos. Esse é o propósito do líder na igreja. É abençoar o povo, é edificar, é se preparar, é ter palavra para poder ministrar para a igreja. Esse é o propósito. Irmã Simone, você foi chamada com o propósito de preparar e aperfeiçoar os santos deste ministério. Os santos da Igreja Cristã do Evangelho Pleno Ministério Brasil Central. Você foi chamada, irmã Simone, com o propósito de edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja, até que todos nós, que somos os santos da igreja, que estão sendo liderados pela irmã, cheguem, alcance a unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. O até é uma conjunção temporal. Então não são coisas que vão ser alcançadas da noite para o dia, não. É até. Então você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar um preço para que o teu irmão chegue lá. Você foi chamada por Jesus com o propósito de cooperar com Ele para o crescimento e maturidade de suas ovelhas, até que todas elas cheguem à varonilidade de homens e mulheres perfeitas, à estatura de Cristo. Isso é muito significativo, irmãos. Isso é muito significativo, irmã Simone. E vai exigir da irmã comprometimento com o preparo, com vistas à qualificação e capacitação na obra de Deus. Foi exatamente esse o conselho de Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando Deus manda Josué meditar na lei, na palavra, de dia e de noite, Deus está dando a Josué o segredo para que ele possa o quê? Se capacitar e qualificar para ensinar. O apóstolo Paulo também falou a mesma coisa no Novo Testamento, com outras palavras. Falou para o jovem pastor Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é ser um obreiro o quê? Qualificado, habilitado e capacitado a edificar os santos. Percebe isso? É o comprometimento, irmão. Isso é comprometimento. Irmã Simone, o chamado ao sagrado ministério exigirá da irmã comprometimento com essas verdades. O pastor, o missionário, a missionária, os líderes deste ministério devem ser obreiros aprovados diante de Deus e dos homens. Devem saber manejar bem a palavra da verdade como resultado do seu investimento na leitura, no estudo, no exame, na meditação da palavra, tanto de dia quanto de noite. O líder deste ministério deve ser comprometido com a obediência e com a prática da palavra, não se desviando dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso? Ser líder equilibrado, andar no centro da palavra, porque os extremos da palavra são perigosos, e é aí que Satanás gosta de agir, no extremo da palavra. Mas quando nós estamos focados no centro da palavra, o inimigo não tem lugar. O líder deste ministério, e você, irmã Simone, como líder, deve ter o seu caráter fundamentado nos princípios e valores morais e espirituais encontrados na palavra. Ele deve ser um ícone de referência na vida de seus liderados através do seu bom testemunho. A sua aprovação está associada ao seu comprometimento com todas essas virtudes. E associada a tudo isso está a qualificação e a capacitação para o ensino, que o bispo deve ser apto para ensinar por meio da excelência do manuseio da palavra de Deus. O conhecimento do propósito está intimamente associado ao comprometimento. Porque sem comprometimento, os pastores, os missionários, os líderes da igreja jamais poderão levar homens e mulheres, jovens e crianças a desejarem alcançar a maturidade da fé, a unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus e a medida da estatura de Cristo. É o comprometimento, meus irmãos, associado e ligado ao conhecimento do propósito chamado, que levará os líderes a desejarem, a desempenharem o seu ofício com excelência. Então observe que eles estão ligados. Um depende do outro. Conhecimento do propósito do chamado leva ao comprometimento. Irmã Simone, José foi um líder de excelência. Sabe por quê? Porque ele guardou em seu coração o conhecimento do propósito. Então ele foi comprometido com esse propósito. Ele se comprometeu 100% com esse propósito. Sabe onde é que está escrito isso? Lá em Gênesis 45, versículos 5, 7 e 8. Olha o que José disse para os seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Está aqui o conhecimento do propósito. Ele sabia que tudo o que ele passou tinha um propósito. A conservação da vida.
Deus me enviou adiante de vós. Aqui ele tem um conhecimento o quê? De quem chamou ele para ir para o Egito. De uma forma que ele inicialmente não entendeu. Foi vendido, foi feito escravo, foi para a masmorra, foi acusado injustamente. Mas aquilo tudo estava no bojo do chamado dele. Porque foi Deus, ele tinha essa consciência, Deus que me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra. Está aí o conhecimento do propósito. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O ministério, ele é espinhoso. Mas quando nós temos o comprometimento com o conhecimento do propósito do chamado, nós não ficamos o quê? Amargurados. José tinha tudo para odiar os irmãos dele. É verdade ou não é? Ele teve amor e misericórdia. Não obstante, a tudo que ele passou por causa de quem? Dos irmãos dele. Dos irmãos invejosos. No ministério nós também vamos nos deparar com irmãos invejosos. Irmãos que vão puxar o nosso tapete, como puxou o tapete do José. Mas se nós estivermos comprometidos com o propósito do chamado, irmãos, nós vamos entender que todo esse espinho, que toda essa dificuldade, é porque Deus permitiu para que nós possamos atingir o propósito do chamado. Entende isso? O ministério hoje está pequeno. Nós estamos unidos, graças a Deus, né, pastor? Com a mesma visão, com o mesmo propósito, mas quando enche, a Bíblia fala que os lobos vêm junto. Aqueles que estão travestidos de ovelha, mas na verdade são o quê? São lobos. E o lobo, ele sabe que quando ele atinge o pastor das ovelhas, né? Não o pastor, nós, mas os líderes da ovelha, as ovelhas se dispersam. Mas nós, irmãos, temos que estar focados no propósito do chamado. E quando esse propósito chamado, ele está no nosso coração, podem nos fazer o mal que for, que nós vamos reconhecer e saber que Deus vai reverter tudo isso em bênção. Como foi na vida de José. Como foi na vida de José. Então, irmã Simone, tenha comprometimento com o propósito do seu chamado. O propósito do chamado é o que também nós, lá na carreira militar, conhecemos como a missão dada, a missão atribuída pela finalidade. Não é verdade? A cavalaria gosta muito de usar isso. A missão dada pela finalidade. É o propósito do chamado. Toda missão que é atribuída, que é dada pela finalidade, exige daquele que a executa o máximo de comprometimento com os objetivos e com os alvos daquela missão. Entende isso? Sabe por quê? Quando se dá a missão pela finalidade, nada é dito. Tão somente a finalidade. Nada é dito sobre como, de que maneira aquela missão vai ser cumprida. Porque isso está no bojo do comprometimento. É dito tão somente
quais são os resultados que se espera. A finalidade da missão, o alvo da missão. Aonde se quer chegar? Estimada irmã Simone, hoje você está sendo consagrado ao sagrado ministério nesta igreja. Nesse sentido, o Espírito Santo, semelhantemente, confia-lhe uma missão dada pela finalidade, que está revelada no propósito do seu chamado registrado lá em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Toda vez, irmã, isso é normal, o líder, às vezes ele pode entrar numa crise. Se Elias, que é Elias, entrou numa crise, né? Imagine nós. Mas sempre que isso acontecer, vai lá em Efésios capítulo 4 e medita no propósito do seu chamado. E ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor me deu essa missão pela finalidade, está aqui a finalidade do meu chamado. É para edificar, é para aperfeiçoar, é para ensinar os santos a chegarem à maturidade, à varonilidade, à unidade da fé. Senhor, renova o meu comprometimento com o propósito do meu chamado, no nome de Jesus. Isso é um segredo, irmãos. Isso é um segredo. Segredo do ministério. E é o Espírito Santo que está falando, porque eu não preparei essas palavras aqui para falar isso que eu estou falando agora, não. É uma revelação, um segredo do ministério. Lembre-se da missão que Deus nos deu pela finalidade. Portanto, irmã, jamais se esqueça que será o comprometimento evidenciado pela irmã com a missão no reino de Deus que permitirá que cada um dos objetivos do propósito chamado seja efetivado. Amém, irmã? Terceiro aspecto.